do profeta Neemias. O livro do profeta Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 2 a 11. Livro do profeta Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 2 ao 11. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, no livro do profeta Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 2 a 11. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, que todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu os espalharei e entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande força e com grande mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Glória a Deus. Temos para essa mensagem o poder da oração. No livro de Neemias, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida. O livro de Neemias, ele fala de choro, ele fala de jejum, ele fala de oração, ele fala de lamento, fala de trabalho, de restauração, fala de perseverança e muito mais. Se você puder ler o livro de Neemias na sua casa durante essa semana, eu creio que você irá tirar grandes lições desse livro. O primeiro passo que nós aprendemos com o livro de Neemias é que Neemias tomou a melhor atitude diante de uma notícia ruim que ele recebeu. Quando Neemias recebeu a notícia que o seu povo, os seus familiares, e que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas a fogo, o que foi que ele fez? Ele sentou, ele chorou e ele se lamentou.
E se muitas vezes eu e você, se nós não soubermos lidarmos com as notícias ruins, se nós não soubermos lidarmos com as situações que chegam até nós, se nós não soubermos reagirmos com a situação que nós recebemos, nós queremos fazer muitas vezes como Judas. Muitas vezes nós queremos colocar uma corda no nosso pescoço e muitas vezes queremos nos enforcar porque não sabemos lidar com a situação. Ou queremos muitas vezes fazer que nem um avestruz, achar um buraco, enfiar a cabeça lá dentro do buraco lá, para não querer ver nada, para que não ouvir nada, para não querer ver ninguém, até que a situação esteja passada da nossa vida. Muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de dizer chega, e aí começam a vir as lamentações sobre as nossas vidas. E aí nós começamos muitas vezes a reclamar: o casamento está acabado assim mesmo, está tudo arruinado, não quero mais saber de mais nada, eu fui dispensado mesmo lá na empresa, os meus negócios não estão dando certo, não passei naquele concurso, agora essa enfermidade que chegou na minha vida, eu estou sendo perseguido ou perseguida lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, lá na minha rua, eu vou jogar tudo para o alto, a minha vida acabou, eu agora não vou fazer mais nada, eu agora vou ficar sentado, que nem Neemias. Quando nós ficamos sentados, quer dizer assim que tudo acabou, não vale mais a pena lutar, eu não quero saber mais de nada mais. Só que ficar sentado, desistir, não lutar, não vai mudar a nossa história. Se nós ficarmos sentados diante das situações, não irá mudar a nossa situação, não irá resolver os nossos problemas, não irá mudar aquilo que tem chegado até a minha vida e até a sua vida. Ficar sentado é para quem já entregou os pontos, ficar sentado é para quem já desistiu. Neemias, quando ele recebeu a notícia, ele se abalou, porque isso é normal. Quando nós recebemos uma notícia ruim, é normal a gente se abalar, é normal a gente ficar triste, é normal muitas vezes nós chorar, se lamentar, mas está escrito aqui que Neemias ele ficou sentado por alguns dias. Se você ver no versículo de número 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu nessas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando durante esses dias. Ou seja, eu fiquei triste com a situação que chegou até mim, sentei, mas eu não me entreguei. Ali eu fiquei jejuando, ali eu fiquei me fortalecendo, e diz a oração, e logo em seguida, depois dele orar, jejuar, ele chega diante de Deus mais uma vez. Se você for no capítulo no versículo número 5 e 6, ele começa a orar e ele diz assim a Deus: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ou seja, ele tomou a melhor atitude da vida dele. Ele buscou o Senhor com jejum, ele buscou o Senhor com oração, diante da notícia que ele recebeu. Ele reconheceu as falhas que ele tinha, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o pecado do seu povo, que é muitas vezes que nós temos que fazer diante do Senhor. Senhor, eu peço perdão por o que eu tenho feito, peço perdão por aquilo que eu não tenho feito na tua obra, e pedir perdão para não alcançarmos as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Neemias ele continuou orando até receber a resposta da sua oração. E nós iremos ver daqui a pouco no capítulo 2 que, através dessa atitude de ele orar diante da situação, ele recebeu a resposta de sua oração. Muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim em nossas vidas, ou até mesmo em nossa família, seja uma enfermidade, seja uma causa na justiça, uma notícia ruim no trabalho. Aí muitas vezes nós nos prostramos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós nos lamentamos, e isso é normal mesmo. Alguns já não querem mais comer, outros já não querem mais lutar mais, tem pessoas que já não querem mais tomar banho, não querem mais viver,
algumas pessoas se trancam no seu quarto, outras acabam entrando em depressão. Por quê? Porque não sabem reagir diante da situação, não sabem entregar tudo no altar do nosso Deus, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Às vezes até buscamos ajuda em outras pessoas ou em outros lugares e se esquecemos de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Esquecemos de buscar muitas vezes aquele que pode mudar a minha e a sua situação, com jejum, com oração, ou às vezes até buscamos ao Senhor, mas deixamos para buscar Ele por último, em último lugar, depois de buscar ajuda em outros lugares, ou muitas vezes buscamos ao Senhor de qualquer maneira, e aí queremos recebermos a vitória e as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Se a notícia é ruim chegou até você, se a notícia ruim chegou até a sua casa, busque ao Senhor, ore a Ele, jejue, entre na presença do nosso Deus. Eu sei que existem muitas situações na nossa vida que para ficar ruim tem que melhorar muito. Tamanho é o problema que muitas vezes chega na minha e na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz assim, na primeira carta aos Tessalonicenses, que nós devemos orarmos sem cessar, devemos orarmos sem parar, devemos colocarmos sempre as nossas necessidades, as nossas dificuldades diante do altar do nosso Deus. Nós devemos lembrar-nos que existe um Deus no céu, devemos lembrar-nos que existe um Deus que zela pela minha vida e pela sua vida. Neemias orou a Deus, buscou a Deus, e olha a resposta das orações de Neemias. Acompanhe comigo no capítulo de número 2. Neemias, capítulo número 2, versículo de número 1 ao 8. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca esteve antes triste diante do rei. E o rei me disse: por que está tão triste o teu rosto? Pois não está doente? Se não isso é tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus sepulcros, o lugar dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor, Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Apontando-lhe em um tempo certo, disse mais ao rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segunda boa mão de Deus sobre mim. Amém? Ou seja, você viu que o segredo de Neemias é a oração. Todas as vezes que pintava alguma coisa na vida de Neemias, ele orava a Deus. O rei fez uma pergunta para Neemias, e antes de Neemias responder, ele orou primeiramente a Deus. Ele orou a Deus dos céus. Ele colocou Deus em primeiro lugar antes de dar a resposta para o rei. Eu imagino que ele orou assim diante de Deus e disse: ah, Senhor, toca ali no coração do rei, para que ele permita que eu vá à cidade dos meus pais, fazer algo pelo meu povo. Entra com providência de Deus. Ou seja, ele quebrantou-se diante de Deus. E Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração que chega diante da sua presença, um coração que chega diante do seu trono e ali expõe a sua necessidade, e ali expõe a sua dificuldade. Eu não sei como ele orou, mas eu sei que depois que ele orou, veio a provisão de Deus sobre a vida de Neemias.
Depois que ele colocou Deus na causa, ele respondeu ao Deus. E Deus veio com a provisão. Acompanhe comigo do versículo 5 ao 8. Versículos 5 ao 8. Diz assim, ó. E disse ao rei: se é do seu agrado, dá, rei, ao teu servo, e aceito em tua presença. Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: disse ao rei, parece bem, dei-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pasto da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver que entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, além da oração, veio também a provisão sobre a vida de Neemias. Malaquias 3,6, o Senhor diz assim, que ele, o Senhor, não muda. Você acha que Deus não responde às nossas orações? Você acha que Deus não tem ouvido muitas vezes aquilo que nós temos colocado diante do altar do nosso Deus? Você acha que Deus ele não ouve, não responde os nossos clamores? Se você for na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, e ela pode muito em seus efeitos. Eu me lembro de uma vez, no começo da minha conversão, eu tinha filhos pequenos, pagava aluguel e trabalhava na feira, e quando chovia eu não podia ir para a feira porque estragava as mercadorias, molhava a mercadoria, estragava. E eu morava numa casa de aluguel, e o irmão que me alugava a casa de aluguel, ele não queria nem saber. Quando chegavam ali no dia de pagar o aluguel, quando eu chegava da feira, com 5 minutos que eu chegava na feira, aí ele chegava lá: o irmão já está com dinheiro para o aluguel? Então ele não tinha, não sabia esperar, não podia atrasar nenhum dia, porque ele cobrava já o aluguel. E eu lembro que na semana que era semana de pagar o aluguel, estava chovendo aquela semana direto, eu estava sem nada no armário, com um filho pequeno. Aí eu parei e disse: o que é que eu vou fazer? Armário vazio, aluguel para vencer essa semana, no dia do aluguel eu vou bater na minha porta, o que é que eu vou fazer? Eu falei: eu vou orar, vou colocar na frente do nosso Deus. Entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos, comecei a orar, coloquei tudo no altar do nosso Deus. E quando eu terminei a oração, quando eu me levantei de joelho, veio 2 irmãos da igreja, bateu lá no portão, chamou o meu nome, e quando eu atendi, eles disseram: olha, Deus tocou no nosso coração, e nós trouxemos umas coisinhas aí para você. Ele abriu o porta-mala do carro, trouxe vários alimentos, até Danone, bolacha para as crianças, trouxeram. E aí eles me deram um envelope e falou assim: ó, aqui está os alimentos, está a bolacha dos meninos, e aqui dentro do envelope tem um valor. Se alguma coisa que faltou, que nós não lembramos, você sabe que homem não sabe fazer compra, se alguma coisa faltou, você vai lá e compra no mercado. Se está tudo aí certinho, você vê o que você faz com o valor que está no envelope aí, é para você. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu pulava, eu não sabia se eu agradecia, os meus joelhos começaram a tremer, e eu esperei eles ir embora. Nós oramos pelo alimento, que recebemos, agradecemos a Deus. Eu entrei no meu quarto novamente, ali eu orei ao Senhor agradecendo pela resposta de oração, por Ele ter ouvido a minha oração, e o valor que estava no envelope era o valor que eu precisava para inteirar o valor do aluguel. Eu falei: como Deus é bom, os olhos encheram de lágrimas, porque as misericórdias de Deus é sobre as nossas vidas. E eu me falei assim: Senhor, como é bom saber que a oração é a chave da nossa resposta. Quando nós colocamos no altar do nosso Deus, quando nós somos sinceros diante da tua presença, o Senhor ouve as nossas orações.
Então o poder da oração é capaz de mudar qualquer situação na minha e na sua vida. Não importa se as coisas estão difíceis, não importa se a situação está difícil na minha e na sua vida, não importa o quão difíceis estão as coisas na minha e na sua vida, Deus é poderoso para responder a minha e a sua oração. Deus é poderoso para responder e mudar a minha e a sua história, ou o quadro da nossa situação. Não há situação impossível na nossa vida que o nosso Deus não possa resolver. Nós muitas vezes produzimos pouco, ou não sabemos, ou não queremos usar o poder da oração sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, ali no livro de 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu quem? O Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, temos que clamar, temos que buscar, temos que colocar as nossas vidas na direção de Deus, temos que colocar a nossa situação diante do altar do nosso Deus, se arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Queremos vivermos uma vida santa e entrar na presença de Deus com oração, com jejum, com rogo. Então a oração ela tem poder, mas ela só tem poder se eu e você, se nós exercitarmos. Se nós não exercitarmos as nossas orações, como ela irá ter poder sobre a minha vida e sobre a sua vida? Então comece, se você não tem esse hábito de orar, comece a orar, comece a buscar, comece a colocar tudo na presença de Deus e você vai ver a resposta das suas orações. A resposta daquilo que você tem colocado na presença do nosso Deus. Aos olhos de Neemias, como que ele iria mudar aquela cidade sozinho? Como que ele iria mudar aquela situação do seu povo? Tem coisas na nossa vida que só Deus pode resolver. Tem coisas nas nossas vidas que não existe ninguém mais que possa fazer a não ser Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Está difícil resolver a situação? Você já tentou de tudo e não resolveu? Busca Deus, procura Deus, ore a Ele, coloque na presença dEle, deixe Ele fazer o impossível se tornar possível na minha e na sua vida. Quando Neemias colocou Deus na causa, as coisas foram diferentes, as coisas foram mudando, a resposta da oração veio, a provisão chegou na vida de Neemias. Deus ouviu a oração de Neemias e ainda trouxe a provisão sobre a vida dele. O segundo passo que eu aprendo no livro de Neemias é que a maioria dos versículos do capítulo de número 3 diz assim que reparou ou repararam. Se você abrir a Bíblia no capítulo de número 3 de Neemias, quase todos os versículos você vai ver que o começo dele está escrito assim: e reparou ou repararam, reparou ou repararam. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que a nossa vida diante de Deus ela precisa de alguns reparos? Será que nós precisamos reconstruir algumas coisas que foram quebradas, algumas relações que foram quebradas entre nós e Deus? Será que nós temos tirado alguns entulhos das nossas vidas? Entulhos que têm desagradado o coração de nosso Deus? Será que nós temos construído um muro espiritual entre nós e o mal? Nós temos tapado as brechas da nossa vida? Ou está uma cratera? Está um buraco? Como está? Se está, nós precisamos repararmos algumas coisas em nossas vidas. Precisamos consertarmos algumas coisas em nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que estamos bem, quando na verdade nós estamos mal. Quando na verdade nós estamos precisando de alguns reparos na nossa vida. Nós sabemos que o inimigo ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos conseguir reparar o nosso altar diante de Deus, reparar a nossa vida diante de Deus, porque ele quer nos derrotar, ele quer nos ver destruídos, ele quer nos ver envergonhados, humilhados. Você já viu um inimigo comemorar a vitória de um rival? Você já viu um inimigo comemorar a derrota dele mesmo? Claro que não. Então não desista. O segredo está na oração e na comunhão com Deus. Quando Neemias começou a reparar, quando Neemias começou a construir um muro, se você olhar lá no capítulo de número 4, Neemias capítulo de número 4,
aparecem então os inimigos de Neemias. Acompanhe comigo o capítulo de número 4, versículo de número 1 a 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava no muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso? Sacrificarão a Cabaluão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja despojo numa terra de cativeiro. Ou seja, Sambalate e Tobias começaram então a envergonhar, a ameaçar a Neemias e o seu povo. E no versículo de número 4, Neemias então começa mais uma vez a orar ao Senhor. Versículo número 4 diz assim, Neemias 4:4: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o opróbrio, ou seja, a vergonha, sobre a sua cabeça, e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Então aqui fala sobre a ameaça de Neemias, a ameaça de Sambalate e Tobias sobre a vida de Neemias. Fala da vergonha, fala da zombaria. Sambalate e Tobias estavam fazendo com eles, e na nossa vida não é diferente. Pois sempre que nós, eu e você, sempre que nós quisermos nos levantarmos para fazermos a obra de Deus, ou melhorar a nossa vida com Cristo, sempre irá se levantar Sambalates e Tobias para tentar impedir nós de fazermos a obra do Senhor, para tentar impedir de nós nos colocar o nosso altar diante do altar do nosso Deus. Sempre irá surgir Sambalates e Tobias para zombar de nós. E muita gente fala assim: você vai reconstruir o muro da cidade? Você agora quer andar certinho na sua vida? Você agora quer ser certinho? Você agora quer se esconder de trás da Bíblia? De trás da palavra de Deus? Ah, você agora quer ser um ministro de louvor agora? Você fez tanta coisa errada na sua vida, agora você quer ser uma pessoa certa? Agora você quer ser um homem ou uma mulher do círculo de oração? Agora você quer ser um ministro do Evangelho? Agora você quer ser uma boa mulher, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho? Agora você quer fazer? Então muitas vezes as pessoas, Sambalates e Tobias, muitas vezes querem zombar da minha e da sua vida, querem zombar da minha e da sua fé. Para quê? Para que nosso altar não venha a ser reconstruído diante do altar do nosso Deus. E qual foi a atitude de Neemias diante das ameaças? Qual foi a atitude de Neemias diante das zombarias? Ele apresentou a Deus em oração. Ele colocou toda a zombaria, ele colocou toda a perseguição, ele colocou tudo no altar do nosso Deus. Porque Neemias sabia que a oração era o combustível para as coisas andarem. A oração é a chave que iria abrir as portas que ele necessitava. A oração era aquilo que iria mudar a situação da sua vida, para as coisas darem certo. E é isso que nós precisamos saber, que a oração é o combustível para as coisas acontecerem na minha e na sua vida. A oração é o combustível para as coisas começarem a andar na minha e na sua vida. Ana, uma mulher, ela era estéril. Ela orou ao Senhor e o Senhor tornou mãe de filhos. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus inimigos. No Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo 44, diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, diz assim que nós devemos orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Pensou se Neemias tivesse desistido? Pensou se Neemias tivesse desanimado? Pensou se Neemias não quisesse mais reconstruir aquilo que estava praticamente destruído na vida do seu povo? Ou ele não tivesse descoberto o poder da oração sobre a sua vida? Será que os muros teriam sido reconstruídos?
Será que a cidade teria sido reconstruída? Será que os muros teriam sido reconstruídos? E você acha que o inimigo não tentou fazer Neemias parar? O inimigo tentou fazer Neemias parar em todo o tempo. Acompanhe comigo no capítulo 6, versículo de número 1 a 4, para nós fechar. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1 a 4. E diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar nem descer. Por que cessaria eu esta obra, enquanto eu deixasse de ter convosco? E da mesma maneira enviei a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Ou seja, o tempo todo ele tentou fazer Neemias parar com a sua obra. E qual foi a resposta de Neemias? Eu não posso te atender agora, porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ou seja, Neemias, vem cá para se congregar conosco. O inimigo querendo fazer mal. E Neemias respondeu: eu não posso atender agora, porque eu estou correndo atrás dos meus sonhos e não posso parar. Eu agora estou correndo atrás dos meus objetivos e não posso parar. Eu agora estou correndo atrás da minha cura e não posso parar. Eu agora estou procurando fazer a vontade de Deus e não posso parar. E você acha que isso não alegra o coração do nosso Deus? Com as nossas atitudes, falando que nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar? De ver as pessoas acreditarem, independente da sua situação. Deus se alegra, irmãos, quando eu e você, quando nós oramos e colocamos Ele em primeiro lugar. Enquanto nós buscamos forças para suportar as lutas. E muitas vezes falamos assim: Senhor, eu tenho um objetivo, não posso parar. Senhor, eu tenho pessoas para poder orar, para poder divulgar o teu santo nome, para poder evangelizar e não posso parar. Senhor, fortaleça a minha vida. Senhor, não deixa eu parar, me anima, me alegra. E a resposta de Neemias é: eu não posso deixar de atender o meu Deus para poder atender as obras do inimigo. Não posso deixar de atender o meu Deus para poder dar atenção para o que o inimigo quer sobre a minha vida. E Deus se alegra com isso. E ali acompanhe comigo no versículo número 8, capítulo número 8, versículo número 10. O que Deus se alegra comigo e com você? Capítulo de número 8, versículo de número 10. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia consagrado ao Senhor. Porque, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ele falou assim: não fiquem tristes, alimente as pessoas, continue, não desanime, persevere. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nós não venhamos desanimarmos diante das situações. A alegria do Senhor é que nós não venhamos dar ouvido ao que o inimigo diz ao meu e ao seu respeito. A alegria do Senhor é que você não venha prestar atenção naquilo que o inimigo quer tentar derrotar a minha e a sua vida, mas é que nós olhos estejam postos ao Senhor, porque Ele é quem nos alegra, Ele é aquele que nos fortalecemos, Ele é aquele que nos fortalece as nossas vidas. Nós devemos lembrar-nos que tem coisas que irão acontecer muitas vezes para desanimar a minha e a sua vida, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não desanime diante das dificuldades, não desanime diante dos problemas, não desanime diante das perseguições. Continue perseverando,
continue buscando, continue orando a Deus, continue jejuando, continue buscando a presença do nosso Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E diz a palavra do Senhor assim, que Neemias construiu o muro em 52 dias. Ou seja, aquele que parecia demorar tanto, muito, que parecia que nunca ia ter fim aquela obra, em 52 dias, Neemias construiu o muro e construiu a cidade. O que o Senhor quer dizer com essa palavra, pastor? Muitas vezes eu e você pensamos que irá demorar muito o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Quando menos eu e você esperar, nós iremos receber a resposta de Deus. Continue firmes, continue perseverando, continue buscando, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para completar. Amém? Glória a Deus. Que Deus vai continuar abençoando a sua vida, continuando abençoando seu ministério, sua casa, a sua família e tudo aquilo que você tem colocado diante do altar do nosso Deus. Glória a Deus. Amém?